Se existe algo que eu posso garantir aos mais jovens é que envelhecer é uma merda. É ter de conviver com as fraquezas da sucata que um dia foi um corpo. Mas como só existem duas opções, é envelhecer ou sair dessa para melhor, pior ou diferente, o jeito é aceitar a menos ruim. Ou seja, ir ficando por aqui, levando de um lado, remando do outro, um remedinho lá, uma ida ao médico a cá, conta corrente em farmácia colar, e aí vai. Agora, tudo tem um lado bom e também eu posso garantir que a grande vantagem de envelhecer é não ter nascido ontem. Sei lá, a gente adquire um sexto sentido, um feeling, um algo que faz a gente prestar atenção em detalhes, muitas vezes que passam desapercebidos pelos mais jovens. E considerando a minha idade e alguns fatos que eu venho acompanhando, eu resolvi fazer esse vídeo com todo respeito, sem acusar ninguém. Entendeu, senhor juiz? Entendeu, promotoria? Ficou claro, doutor advogado? Não estou acusando ninguém de absolutamente nada. Agora, eu tenho sim, como cidadão, o direito da dúvida e pôr em xeque questões que, por mais que eu me esforce, não liga. Joyce Hasselman, ao assumir a sua cadeira no parlamento. Vendo essa imagem, a gente pode até se enganar e pensar que é a filha da atual deputada. Deputada Joyce Hasselman. Não a conheço pessoalmente, a senhora muito menos me conhece. Eu gostaria de um dia, quem sabe, ter a oportunidade de conhecê-la, seria um prazer, embora saiba que a recíproca não é verdadeira. Mas, dentro da minha ótica de respeitar o ser humano e seguir o que diz a lei, que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, eu confesso, eu me entreguei. Eu não consigo acreditar na história que a senhora está contando. E tenho os meus motivos, não são políticos, nada tem a ver de apoiar fulano, querer derrubar cicrano, não. É porque tem outro detalhe. Eu já editei 2 livros, costumo dizer que não sou escritor porque não tenho talento, mas escrevo. E quando a gente edita uma história, lógico, a gente tem que criar personagens. E para criar esses personagens, a gente tem que pensar, sentir como eles. A gente tem que incorporar, entender o personagem para que possa colocar alguma coerência, alguma lógica nas suas atitudes. E eu confesso, senhora Joyce Hasselman, eu tentei de todas as formas me colocar no seu lugar e encontrar coerência na sua história. Infelizmente, não consegui e as razões não são poucas. Modelo de apartamento funcional colocado à disposição de deputados e senadores em Brasília sem custo nenhum. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é: o que é verdade, o que é mentira nessa lenda urbana difícil de se engolir, contada por Joyce Hasselman. Ministério da Saúde adverte: em alguns casos, o cargo de deputada federal é prejudicial à aparência de uma mulher. Uma boa história tem que ter um cenário. Então vejamos.
essa em especial acontece num apartamento funcional de Brasília. Apartamento esse cedido pelo governo para que seus representantes legais eleitos, em posse de um cargo, possam usá-los como moradia, considerando a hipótese nem sempre verdadeira que eles não tenham residência na capital federal. Então, partindo desse cenário, conhecendo o Brasil, conhecendo a asa onde ficam os funcionais, eu fico me perguntando o seguinte: olha aqui, na minha rua classe média, rua pobre comparada ao patamar que vivem os deuses do Olimpo da política, olha, em uma quadra de 200 metros, nós temos 4 câmeras. Aí não é uma coisa assim, sabe? Algo que nós temos, um privilégio. Não. Pelo menos na minha cidade, as câmeras fazem parte do dia a dia. A gente não consegue nem mais, sabe? Encher a cara, chegar em casa, dar aquela mijadinha na rua atrás do poste. Acabou a liberdade, acabou o romantismo de dar um amasso no portão. Sabe? Não tem mais. A gente pensa em dar um espirro, já tem um vizinho gritando saúde. Então, eu quero crer que naquelas arborizadas ruas onde estão os prédios já antigos, né, construídos lá na década de 60, já com o intuito de serem reservados a autoridades que não residem oficialmente em Brasília, deveriam, ou certamente tem, porque só dá uma passada por lá a gente percebe inúmeras câmeras, então deveria e tem muitas câmeras. Então, no cenário aberto, na rua, eu honestamente considero assim muito complicado uma pessoa transitar e não ter uma imagem dela. Mas agora vamos ao prédio propriamente dito, que com certeza, tendo como moradores autoridades, pessoas sempre envolvidas em polêmicas políticas, pessoas que têm o direito de ter segurança pessoal, principalmente no caso da senhora, que sofreu ameaças e sabidamente possui 24 horas por dia seguranças protegendo a sua integridade, o que eu acho excelente, a senhora tem esse direito. Mas, poxa, volto às câmeras. Esse prédio que a senhora mora é o único funcional de Brasília que não possui câmera nenhuma, nem nos corredores, nem nos elevadores, nada. E outra, não tem porteiro, não tem seguranças do prédio. Sabe, senhora Joyce Hasselman, eu acho muito difícil aceitar, conceber, que a senhora tendo 2 seguranças profissionais, homens gabaritados para proteger autoridades, e diga para mim que existiam setores, quartos no seu apartamento que a senhora não conhece, que a senhora não vai, eu até concordo, apartamento amplo, funcional, temporário, a sua residência em São Paulo, então a senhora usa aí, vamos dizer, os quartos, a sala, o banheiro, o lavabo, a cozinha, perfeito, mas pelo que eu saiba, um dos quesitos, uma das obrigações de um segurança profissional é toda vez que o seu protegido chega em um determinado local, é fazer uma sondagem. Os seus seguranças não ficam analisando a ala, o setor do seu apartamento, que, segundo a senhora, não é ocupado, é pouco visitado? Não. Não. Poxa. Então eu começo a ficar preocupado, porque esse
fato ocorrido, seguramente vai causar demissão, porque eles não cumpriram a missão. E outra, um ataque noturno. Agora, onde estavam os seus seguranças? Dormindo? Porque, pelo que eu pouco entendo, segurança pessoal de alguém ameaçado de morte tem que estar de vigilância em portas de acesso a esse alguém. Como a senhora, com essa ameaça nas costas, irá dormir tranquila, pensando que pode ter uma janela, uma porta do seu apartamento totalmente livre para entrar quem queira entrar. Da mesma forma que busco a verdade, quero que tenham cautela ao levantar calúnias ou acusações. Não se pode estar jogando o nome de pessoas na base do achômetro em troca de cliques. Então vejamos, já estamos vendo aí, não digo culpados, mas vários responsáveis que devem ser, processados por negligência pura. Primeiro, os responsáveis pela rua onde fica o seu prédio de moradia funcional e que não possui nenhuma câmera. Isso é um absurdo. Segundo, os funcionários do prédio, principalmente os vigias e os porteiros. É inadmissível imaginar que uma pessoa estranha chegou andando ou de carro por essa rua, não tem nenhuma imagem dela, entrou no seu prédio sem prestar contas a ninguém, se escondeu no seu apartamento, porque, lógico, tudo levaria a crer que para essa pessoa poder colocar o seu plano, ela teria que esperar a senhora antes da sua chegada. Por quê? Porque ao chegar, a senhora traria os seus seguranças particulares. Aí ele não teria como entrar. E sabe, ninguém viu. Homem invisível. Ninja. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se pegarem esse autor, eu quero conhecê-lo. Pedir um autógrafo, fazer uma selfie. Que o cara é profissional, que rapidinho ele será solicitado pela CIA. Porque o cara é um monstro, é o rei do disfarce. Ele conseguiu driblar todo mundo. Entrou num apartamento, ficou escondido, agrediu alguém, saiu sem ser notado e não deixou uma única pista. Meu Deus do céu. Eu queria que ele contasse como fez, que, como eu já disse, eu gosto de escrever. Olha, seria assim um nível de informações para criar um agente secreto? Certeza de best-seller. Como as aparências enganam. Visto assim de fora, passam a impressão de segurança absoluta, fortaleza intransponível. E a senhora tem acompanhado, né? Deve estar sendo doído. O que tem de notícias, fake news, insinuações, leviandades, em torno desse ocorrido, é assustador. A senhora até chegou e veio a público a ameaçar, porque com certeza isso não é aviso, porque é humanamente impossível imaginar uma pessoa gozando das suas faculdades mentais ameaçar, processar o país como um todo. Porque tem milhares e milhares de pessoas lançando informações, fakes, mentiras, o que seja, na internet. A senhora jamais irá processar, é humanamente impossível, a não ser que dedique a sua vida agora apenas para processar essas pessoas. Tem aqueles formadores de opiniões, os caras com maior visibilidade, que a senhora processa para servir de exemplo. Até aí tudo bem. Tem aqueles que exageraram nas acusações, eu acho que a senhora deve processar também, é um direito seu. Mas ameaçar processar todo mundo, porque a pessoa simplesmente cometeu o crime de não acreditar numa história que não dá para acreditar. Senhora Joyce Hasselman, com
todo o respeito que eu lhe tenho, mas é duro de engolir essa história. Aí tem gente que fala que a senhora estava numa festa, será que é uma festa rave, uma festa clandestina, mas uma festa que, na sua posição de autoridade em plena pandemia, jamais poderia estar. Diz que a senhora, sabe, tomou todas, bateu com o carro num poste, foi num hospital, sabe, teve atendimento deixando um outro nome lá, usou o telefone para pedir proteção. Olha, o pessoal inventa um monte. Honestamente, eu não quero acreditar. E também, usando a lógica da câmera, não há como acreditar, pois uma cidade como Brasília, um poste ser agredido dessa forma por um carro e não ter nenhuma imagem, esse carro não aparecer em canto nenhum, também é complicado, né? E outra, eu sei que a senhora é uma esposa de um médico bem-sucedido, a senhora é uma profissional da imprensa, a senhora é deputada federal, tem um poder aquisitivo acima da média dos réis mortais, então não deve ter um único carro, mas também não tem uma frota. Se a senhora tivesse batido o seu carro, seria muito fácil para qualquer investigador chegar e perguntar: cadê seu automóvel, né? Agora, se foi um carro de aluguel, bom, isso é fácil de levantar. Ou seja, eu não acredito nessa versão de carro. Para começar, eu não acredito em nada. Só vou acreditar quando vier a prova. Outra acusação que eu acho leviana envolvendo seu marido. Ora, as pessoas podem ter até alguma coisa contra a pessoa, mas é um médico, é um profissional, é uma pessoa pública. A gente não pode estar tirando para todos os lados, fazer essas acusações estapafúrdias. Puta, eu sempre sonhei dizer essa palavra, estapafúrdias. Concordo com a senhora de ficar revoltada. Ninguém tem o direito de envolver o seu marido ou qualquer pessoa de sua família nessa história. Mas a história continua sendo mal contada. Então, esse senhor fantasma, esse ninja, esse agente secreto, esse mágico, esse Homem-Aranha que subiu pelas paredes, vamos supor que ele seja apenas um lunático, um fanático político que, por divergências com a senhora, resolveu do nada cometer esse ato insano. Já destruiria toda a história. Porque, olha, um profissional desse gabarito dificilmente agiria por conta própria, incentivado apenas por sentimentos de vingança pessoal ou política. Então, a história, para começar a ter uma lógica aceitável, tem que apresentar o autor. E com certeza ninguém pode chegar e blindar esse autor. Sabe, é proibido interrogá-lo, é proibido a imprensa chegar perto, é proibido ter acesso às suas contas bancárias, às suas informações de telefone. É proibido tudo. Não. Esse cidadão, ou cidadã, vai saber, ele teria que ser investigado e contar quem provavelmente o contratou. Aí, perfeito. Se nós tivéssemos o jagunço, tivéssemos também o nome dos mandatários, e ele colocasse a forma que aconteceu, aí eu já começaria a querer acreditar. Mas antes disso, eu sinto muito, dona Joyce. Não fecha, não tem lógica. Nem o chupa-cabra conseguiria chegar pelo ar, não deixar nenhuma marca, entrar pela sua janela, que deveria estar aberta, que eu duvido que ficaria, cometer o crime, ir embora, sem deixar pista nenhuma. Não há como.
Chegou chegando sob holofotes, bem articulada e chutando o balde. A vida se incumbiu de lhe dar o caldo. Outra dúvida que eu tenho, não há nenhum registro, sabe, visual ou uma testemunha da hora que a senhora chegou na sua residência no dia do ataque e não saiu mais. Não existe esse registro, não existe um porteiro, não existe uma câmera, nada. É importante saber a hora que a senhora chegou. O que muda? Muda muita coisa. Muda que a sua segurança teria todo o tempo do mundo para se preparar para possíveis ataques. A senhora teria se movimentado dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, vai na cozinha, vai na sala, vem aqui, vai lá, conversa com seu marido, conversa com seus seguranças. E mesmo que alguém estivesse escondido num local que a senhora diz que ninguém vai, que eu acho muito estranho, principalmente sendo uma pessoa que tem segurança pessoal, e eu conheço quais são, sabe, digamos assim, como é que eu vou dizer, as etapas a serem cumpridas para garantir que realmente a pessoa está protegida. Mas a senhora estaria dentro de casa e uma pessoa, por mais silenciosa que fosse, se a senhora chegou cedo e ela já estava lá, poxa, teria que ser um artista para passar invisível, sem precisar comer, sem precisar ir no banheiro, sem precisar ir dormir. Olha, eu vou até parar de pensar, porque eu já estou começando a me tornar um fã desse possível agressor. Retrato e para terminar, da decadência. Vamos falar da sua perda de memória. Gente, honestamente, eu não consigo entender como é que alguém leva um trancaço na cara e não lembra absolutamente nada. Eu acho que nem em coma isso acontece. Se bem que as porradas, as marcas que a senhora tem, mostra que o amasso, né? O bombardeio não foi tão pesado assim. Porque se fosse, a senhora estaria a face quebrada, a senhora estaria toda quebrada. Não. Foi apenas umas porradinhas um pouco acima da força. Com relação ao dente quebrado, também é estranho, né? A gente, quando quebra um dente assim, numa porrada, rasga tudo. A senhora está só ali com aquela lacuna do dente que foi embora. É estranho. Mas mesmo assim, vamos esquecer as lesões. A senhora não lembrar absolutamente nada. Amnésia total, dona Joyce Halsemann. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho pela senhora. Para ter um trauma desse, tem que ser uma pancada pesada na cabeça. A senhora deve ter ido ao médico. A senhora fez exame de corpo de delito. Tem algum galinho? Mesmo que seja garnizé. Uma galinhazinha poedeira, garnizé. Um pintinho, tem um pintinho na sua cabeça? Nada. Nada, absolutamente nada. Não tem nenhum cortezinho, aquele pequenininho, assim. Ué. Então esse trauma não veio de uma pancada aqui na cabeça. Ah, veio aqui, ó. Pum! Tipo lutador de boxe que leva uma porrada tão grande que mexe com o cérebro e esquece tudo. Também não. Porque nesse caso o estrago seria maior e deixaria flashes. A senhora lembraria alguma coisa. A senhora está falando em 100% de amnésia. Por acaso a senhora toma algum remédio para dormir? Um remédio forte? A senhora tem problema de insônia e toma um remédio para dormir? Bom, nesse caso, eu não sou médico, mas eu acredito que até teria uma grande uma possibilidade da senhora não lembrar. Mas daí seria um tarja preta caveira daqueles demoníacos para apagar totalmente a lembrança. Não fecha. Então, diante de tudo isso, eu fico torcendo pela senhora. Estou aqui, estou torcendo pela senhora. Para que a verdade venha à tona,
a senhora prove que está falando exatamente o que aconteceu, que uma pessoa dentro de Brasília chegou no seu prédio funcional, sem ter nenhuma imagem dela, conseguiu entrar no seu prédio, driblando todo mundo, no seu apartamento, passando pelos seus seguranças particulares, e encheu de sopapo enquanto a senhora dormia de uma forma tão extraordinária que apagou a sua memória, e fez todo o caminho inverso, também passando desapercebido. Eu realmente quero, eu torço em ver a cara do sujeito, dos mandantes. Por favor, tem que ter os mandantes. Não quero que seja mais um crime de facada, que fica sem explicação, como se um mané da vida pudesse cometer um crime desse sem ter ninguém por trás. Não, chega de lenda urbana. Então eu quero tudo esclarecido e ver todo mundo pedindo desculpas para a senhora. Todos aqueles que duvidaram, porque eu não vou dizer que eu estou duvidando, eu estou dizendo que eu tenho dificuldades para acreditar devido ao grande número de peças que não encaixam. Mas eu irei lhe pedir desculpas, sim. E aqueles que foram mais longe, aqueles que inventaram fatos, esses mais ainda. Mas, por enquanto, senhora Joyce Hasselman, a sua história... Olha, eu ouvi, mais ou menos, umas 30 versões. Eu assisti vídeos, eu vi postagens, publicações, umas 30 versões do que poderia ter acontecido. E vou lhe dizer uma coisa, todas assim, mais uma vez, estapafúrdias. Mas todas elas, se comparadas à sua, são mais fáceis de se acreditar.